Como fazer anúncios para a agência de viagens para vender pacotes de viagens em 2026. Essa vai ser um vídeo bem breve para você entender como é que você pode fazer por meios práticos, operacionais, para você vender seus pacotes de viagem, agora que a gente vai entrar nesse novo ano de 2026, né, através do Instagram, ok? Então, vamos aqui para o bloco de notas, que vai ser mais fácil a gente entender, né, como fazer anúncios para a sua agência de viagem em 2026. Mas aí, antes, é necessário você entender por que isso é importante. Pelos motivos simples. Se você tem um produto bom, mas esse produto não chega até as pessoas, e você não concorda comigo que talvez não adiante muita coisa, parece que qualidade não é só o suficiente. É necessário que ele esteja na frente de outras pessoas que estejam interessadas em comprar. Seja o seu cliente um público mais de casais, namorados, famílias, né, ou pessoas de luxo. Ainda assim, você precisa chegar até elas. Do contrário, para essas pessoas você não existe. Então, é por isso que é muito importante, né, você começar a anunciar aí nas redes sociais, né? E a plataforma de anúncios, uma coisa muito importante que você precisa entender, é que, sim, ela continua valorizando o trabalho, né, das pessoas que anunciam. Então, se você conseguir pegar esses passos e aplicar certo, sem inventar moda, não há dúvidas de que você vai conseguir aumentar as suas vendas, né? Gerar interesse nos seus pacotes de viagem, ok? Então, começando, qual que é o primeiro passo para você fazer aí os seus anúncios através das campanhas para anunciar no Instagram, né? Ou no Facebook, que é onde as pessoas estão localizadas. O primeiro passo é entender quem é o seu público. Parece meio contraintuitivo, né? Porque se você vai fazer anúncios no Instagram e no Facebook, a gente pensa que é só ir para a parte dos botões, a parte técnica. Mas não, eu diria que essa é a última parte, o último processo, a última etapa. Porque você precisa entender quem é o público. Porque se você anunciar de qualquer forma, vai ser difícil você conseguir conectar com aquela pessoa, né, com o seu cliente final. Então a primeira coisa que você precisa se perguntar é: quem é o meu público? Quem é meu público? E aí, quem é o seu público? Como é que você vai fazer? Como que você vai responder essa pergunta? E eu já deixo claro que as respostas que você que você der essa pergunta, são respostas que você vai usar para poder criar o seu anúncio, para poder rodar o seu anúncio. Então, perguntas como: qual é a idade? Qual é a idade? Qual é a região? Ou perguntas como: qual é a sua dor? Qual é o seu desejo? Qual é o seu medo? Seus problemas? Quais são essas coisas? Quais são os seus problemas, seus medos, suas dores, seus desejos, suas objeções? E aí, por que que isso é importante? Porque quando você sabe quais são essas informações, fica mais fácil você direcionar a sua mensagem, então não fica algo genérico. É por isso que é muito importante, antes de você anunciar, você antes esperar uma etapa. Tenta responder essa pergunta: quem que é o seu público? São casais? É focado em famílias que têm crianças? É focado talvez em pessoas que gostam de viagens de luxo, e viagens para o exterior, viagens aqui mesmo no Brasil, no interior? Então tudo isso vai impactar diretamente na sua mensagem, sua comunicação, ela vai depender disso, ok? Então, como que você vai responder essas perguntas? Simples. Se você não tem a sua experiência para responder essas perguntas, né, você pode, talvez, usar o ChatGPT. Não tem problema usar o ChatGPT. Quer ver? Vamos fazer isso aqui, então? Ó, como é que eu faria aqui para poder usar o ChatGPT? Abre aqui o ChatGPT para você ver. E aí você pode colocar um prompt muito simples. Aqui, ó, coloquei aqui no ChatGPT, quero fazer um anúncio que vende pacote de viagem. Eles precisam chamar a atenção dos meus clientes, mas quero que me mande informações sobre o meu público, que são casais. E essas perguntas são essas, né, que eu acabei de colocar aqui, que eu mostrei para vocês aqui no bloquinho de notas, ok? Então, aí ele me respondeu aqui para mim, né? Perfil do público: casais que compram pacote de viagem. Idade, faixa etária, de 25 a 45 anos. Sobre grupos estratégicos:
né, de 25 a 30, tem casais recentes, namoro de primeiras viagens, né? Dos 30 a 40, são casados com ou casados ou com a união estável. Então eles vão ter uma renda mais sólida. Casais com 40 a 45 anos, eles procuram conforto, exclusividade e menos perrengue. Então olha que interessante. Dentro do nicho de casais, que a gente consegue, pensam em todo o seu público, né? Eles vão ter diferentes interesses. Então a gente pode separar por família, solteiros, casais, porque a forma como a gente vai se comunicar com um vai ser diferente da forma que vai se comunicar com o outro. E olha que legal, dentro de casais ainda tem mais separações, mais segmentações, diferentes formas de você se comunicar, mesmo com a mesma faixa etária, podemos dizer assim. Aqui foi um ótimo exemplo, por isso que o ChatGPT ele pode ser um ótimo aliado. Porque dos 25 aos 30 anos, você talvez vai focar no namoro que é recente, ou seja, na parte da paixão, e focar mais na parte das primeiras viagens que o casal vai ter ali na jornada de namoro deles. Agora, se é um casal que tem entre 30 e 40 anos, a história já é outra. Eles vão ter mais conforto, mais exclusividade, né? É isso que eles vão procurar. Então, a forma como você vai se comunicar vai ser diferente. Então, é por isso que é muito importante a gente poder fazer uma avaliação, né? E olhar aqui exatamente quais são as coisas, né, que o nosso público procura. Então a dor aqui, ó, ele colocou aqui, uma das dores, né? Rotina exaustiva, trabalho e mais responsabilidades, falta de tempo para planejar a viagem. E aí que entra o seu trabalho como um agente de viagens, que você vai pegar tudo isso e fazer esse trabalho por eles. Né? Estresse acumulado no relacionamento, medo de errar na escolha, estragar a viagem, é um medo que todo mundo tem. Né? O seu desejo, às vezes, não é a passagem, é o resultado emocional. Né? Eles querem descansar juntos, criar memórias a dois, reacender conexão e romance. Olha que coisa maravilhosa, que coisa mais linda. Medos que eles têm, medo de cair em golpe, medo de pagar caro e se arrepender. Hotel não ser como nas fotos, e isso é muita verdade. A gente vê muita gente reclamando de que aqueles hotéis não têm não dão o mesmo serviço que eles apresentam aqui, né, nas plataformas. Ok? Então, tendo uma vez essas informações, as suas objeções, problemas práticos, não sabem por onde começar, ok, você fez aqui, concluiu a primeira etapa. Quem é o meu público? São casais, né, que eles estão relativamente no início do namoro, estão procurando aumentar aí a sua relação, né, a sua conexão na relação, criar as primeiras memórias mais fortes juntos, através de uma viagem. E aí eles têm esse medo de pagar caro numa viagem e acabar se arrependendo. Eles têm medo de, talvez, pegar um hotel que não é totalmente honesto. Então pensa aí todos esses medos, né? E aí você define o seu público. Você fica mais engajado, mais autêntico. A sua comunicação ela fica mais assertiva, ao invés de genérica, superficial. A gente não quer superficialidade, mas sim profundidade, né? Concluindo isso, a segunda etapa agora é você definir o seu anúncio. O que eu vou anunciar? Essa é a outra pergunta. O que você vai anunciar? Porque, afinal de contas, como é que funcionam os anúncios? Você paga para a Meta, paga para o Facebook, você escolhe o seu objetivo. O que você quer? Que as pessoas caiam no seu WhatsApp e enviem mensagem? Você quer que as pessoas elas caem em algum site seu? Que elas fazem algum cadastro com o seu número de telefone, nome, endereço? O que você quer que elas façam? Qual que é a ação publicitária do seu interesse? Definiu isso, disse isso para o Facebook, para a Meta. O próximo passo agora é você definir quem é o seu público, para não ficar um negócio superficial, genérico, né? Tentando falar com todo mundo. Depois que você definiu o seu público, agora vem o que você vai usar como isca para falar com essa pessoa. E aí pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um áudio. Você que vai escolher qual que é o material publicitário que você vai usar, porque para anunciar. E aí entra a pergunta, beleza, se eu vou fazer um vídeo se comunicando com o meu cliente, porque é necessário. Não sei se você sabe, mas se você abre o seu Instagram, os vídeos que você mais assiste
são aqueles vídeos onde tem uma pessoa, uma cabeça falante, conversando com a tela, conversando com você. Pode abrir o seu feed aí, o que mais vai ter. E aí você tem que saber o que você vai usar como informação. E uma dica, para não travar você nesse processo. Uma dica é você usar aqui o seu trabalho, o seu estudo que você fez anteriormente com o ChatGPT. Pega um pouco dessas coisas, como, por exemplo, o desejo. Você pode, vai lá, um dos desejos dessas pessoas é poder descansar juntos. Pergunte-se, como que eu poderia usar essa característica do meu público, que é o desejo de descansar juntos, no meu anúncio, para se comunicar com ele? Como que eu poderia? Você poderia falar simplesmente, você que está namorando há tanto tempo, você percebe que o seu namoro está entrando no automatismo, talvez por causa do trabalho, do estresse, e você sente que tem necessidade de descansar e aproveitar um pouco a vida a dois. Olha, percebe que eu tenho uma ótima oferta para você, de uma viagem que você realmente se interessa, e que com certeza esse destino ele é ótimo para você que está buscando isso pelos motivos XYZ. Se você gostou dessa oferta, me envie mensagem aqui agora que eu vou te explicar tudo o que é preciso, tudo que é necessário, tudo que está envolvido, que realmente vai aliviar essa necessidade que você tem. Pronto, usei uma característica que é do meu público e consegui usar isso como comunicação. Então olha que interessante, a forma de como que eu vou fazer os meus anúncios está completamente ligada ao meu público. É por isso que é importante você definir o seu público, ok? Aí, beleza. Você tem aqui outras características. Não, calma aí. Vamos lá. Por exemplo, que foi o exemplo que eu acabei de citar aqui agora. Não quero. Aqui, ó. Cadê? O medo do hotel não ser como nas fotos. Você pode fazer uma pergunta para a pessoa na hora do vídeo. Você pode contar uma história. Como, por exemplo, eu ouvi dizer, vamos lá, eu estava conversando com o meu cliente e ele estava me contando um grande problema que ele viu, que foi que antes de comprar o pacote de viagem com a gente, ele tinha esse receio de cair em um hotel, né, onde nas fotos parecia uma maravilha, Alice e o País das Maravilhas, tudo muito bonito, mas quando ele chegou no hotel, era algo absurdo, era algo... não estava nas fotos, não estava autêntico. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Se você vem com um vídeo assim, e aí fecha aspas, né? Se você vem com um vídeo assim, com essa comunicação e aparece no feed da tela do seu potencial cliente, é óbvio que ele vai sentar ali e analisar. Porque está de acordo com o que ele sente, está de acordo com os seus medos. Então perceba que não é mais vender passagem. Você não está vendendo passagem, tirando passagem. Você está vendendo segurança nas viagens. Você está vendendo autenticidade, honestidade, facilidade. Então é muito importante que você defina, né, esses anúncios, né, e o que você vai usar para anunciar, ok? Terminando isso, então você gravou um vídeo muito simples, não precisa ser perfeccionista, ok? Tendo isso muito bem definido, você vai agora ir para a parte prática, né? Que a parte prática é onde você vai anunciar. Vamos lá aqui, ó. Parte prática. Os passos importantes para você anunciar aqui no Facebook Business. Ok? Então, o primeiro passo que você vai fazer é simplesmente criar aqui. Deixa eu pegar aqui minha... Você vai vir aqui no seu Google, na pesquisa do Google, e você vai colocar aqui Meta Business. Aqui, ó, já preenchi o Meta Business. Vai aparecer essa opção aqui, conheça a Meta Business. Caso você não tenha uma conta no Facebook, você clica em começar. E aí ele vai pedir para você fazer o login com o seu Facebook. Aqui ele caiu direto no meu login. Mas você clicar aqui, ó, começar agora. Deixa eu ver, porque ele está entrando aqui no meu... logando direto. Enfim, se você clicar em começar agora, ele vai te levar para uma página, ok? Onde vai pedir para você colocar o seu número de telefone, né, e a sua senha do Facebook, porque isso daqui é do Facebook, ok?
E aí você vai cair numa página mais ou menos assim, ó. Deixa eu conectar aqui. O Meta Business Suite. Quando você cair nela, você vai procurar a opção chamada Gerenciador de Anúncios, que normalmente está aqui, ó. Quer ver? Você vem aqui em todas as ferramentas, que é o menu de hambúrguer, onde tem três tracinhos deitados, e você vai procurar aqui, ó, Gerenciador de Anúncios. Não sei se eu coloquei rápido demais, mas tinha um nome muito claro, escrito Gerenciador de Anúncios, ok? E ele está carregando. Você vai cair numa tela mais ou menos assim, ó. Tenta olhar, explicando brevemente o que está na sua frente, ok? Basicamente aqui está a sua conta de anúncios, que você tem que criar um pouco atrás. Vou fazer um vídeo sobre como que você cria a sua conta de anúncios. Um passo simples de 3 minutos, não demora muito. Aqui você tem a opção de criar sua campanha. Aqui é a sua campanha, onde estão informações como qual que é o seu objetivo, para quem você quer anunciar e o que você vai anunciar. Né? E claro, o seu orçamento. Né? E uma coisa muito importante que você precisa entender é que essas informações vão ser divididas em 3 caixinhas. Essa caixinha aqui, que é a caixinha das campanhas. A segunda caixinha, que são os conjuntos de anúncios, ou o seu grupo de públicos, é onde estão as pessoas que você vai anunciar, e os seus anúncios, né? O material publicitário que você vai usar. Okay? Então o primeiro passo é você clicar no botão Criar, não tem muito segredo, e aí você escolhe o seu objetivo. Grande maioria das vezes, o que você mais vai usar é 2. Ou engajamento, né, que vai levar as pessoas para o seu WhatsApp, ou o objetivo de tráfego, que vai levar as pessoas para o seu site. Mas na maioria das vezes, ela vai cair no seu site, né, para você conseguir fazer ali a conversão, o atendimento e o fechamento. Ou você pode também usar o Leads, né, que também vai levar a pessoa para um site para ela fazer o seu cadastro. Mas clicando aqui em engajamento, a ideia é ser bem prática e rápido mesmo, ok? Você clica em campanha de engajamento manual, obviamente. Obviamente, não é óbvio, né? Você pode dar um nome para sua campanha, e aí você pode usar o bom senso do que minha campanha se trata, ou para quem eu estou anunciando. Vamos lá, você pode colocar aqui, ó, campanha para anunciar para casais, para você bater o olho e entender do que isso se trata. Você pode selecionar aqui o orçamento da campanha, que de certa forma, o que você está dizendo? Você está dizendo que vai dar permissão para a Meta usar o seu dinheiro da melhor forma possível, com o seu algoritmo, permitir que a inteligência artificial possa trabalhar ao seu favor. E aqui abaixo vem o orçamento, que é onde você vai colocar a quantidade de dinheiro que você quer anunciar. Às vezes pode ser... Eu recomendo que você faça pelo menos R$30 por dia, né? É uma média boa. E aí você faz um cálculo, né? R$30 por dia. Você pode colocar aqui? R$30 por dia. E a meta... A meta ela vai usar aqui, ó, tá vendo que tá dizendo aqui, ó, talvez nenhuma conversa iniciada com esse orçamento aumente para pelo menos R$84. É uma estimativa que ela dá, né? Vamos lá, talvez a gente tenha que colocar R$40. Mas cuidado, nem sempre essas sugestões vão ser assertivas. Então vale a pena você fazer o teste, né? Mesmo que ela dá uma outra recomendação. Ok? A estratégia de lances da campanha, volume mais alto. E tirando isso, as coisas vão ser automáticas. Você pode deixar como está, que na maioria das vezes vai ser a melhor opção. Caindo na opção de baixo, no degrauzinho de baixo, que é as pessoas que você vai anunciar. Para quem eu vou anunciar? Você pode colocar aqui, vamos lá, casais de 30, vamos lá, cadê meu ChatGPT? Que é o meu público, ou você pode usar a sua experiência, né? Mas então você pode usar esses dados aqui do ChatGPT, né? Casais de 25 a 30 anos. Vamos lá, de 25 a 30 anos. Vamos lá, esses são os meus públicos, né? Casais de 25 a 30 anos. E aqui você vai selecionar a sua página do Instagram, né? Se você não selecionou, você volta lá no gerenciador de negócios e você adiciona a sua página do Facebook, onde está escrito página do Facebook, coloca a sua senha, né? E coloca também o seu Instagram e assim também a sua senha. Seguido também do seu WhatsApp, né? Esse daqui é o meu WhatsApp, você pode colocar ele.
aqui, como eu ainda não conectei, não confirmei o número, você vai colocar o seu número e ele vai enviar um SMS, uma mensagem para o seu WhatsApp. Né? Aí você coloca o SMS, coloca o número e ele vai mandar aqui informações, né, para você colocar. Dito isso, depois que você fez isso, você pode descer aqui embaixo, que é aqui onde entra a configuração do seu público. Quem são as pessoas que você vai anunciar? Você tem aqui Brasil, né? Você vai colocar qualquer região, onde está localizado o seu público. Você vai mudar para as opções originais de público. E aí você vai colocar a opção de limitar mais o alcance dos anúncios. Vai por mim. Essa, com frequência, tende a ser a melhor opção, ao invés de você deixar a escolha dos seus públicos nas mãos da IA. Porque perceba que você teve toda uma operação aqui. Ó. Tudo bem que você deve se esforçar mais. Você deve concentrar mais, né, os seus esforços. Mas você teve toda uma operação. Sentou e usou uma ferramenta mais poderosa do que a IA do Facebook. Você usou o seu cérebro. Então eu recomendo que você use aqui as configurações manuais de público. Ok? Beleza, então você limitou aqui, colocou as opções originais, as configurações manuais de público, e aí você vai colocar onde estão localizadas as pessoas. Ok? Onde estão localizadas. Depois disso, você vai colocar aqui, vamos lá, se o seu público, eles são do seu Instagram ou do vídeo, se você quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma opção, né, para você ter, né? Contas do Instagram. Eu posso escolher aqui pessoas que talvez interagiram com a minha página nos últimos 365 dias ou nos últimos 30 dias. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o meu anúncio vai aparecer para todas as pessoas que talvez curtiram, que talvez salvaram a minha publicação, ou que talvez compartilharam a minha publicação. Porque essas pessoas, logicamente, elas vão ter mais chance de engajar com o meu anúncio do que uma pessoa que nunca me viu, né, na vida. Então você pode utilizar essa opção também. Ok? E aí selecionou, depois você dá o nome, claro, né? Seleciona a região do seu público. Seleciona a idade, que é a mesma idade que você colocou aqui, dos 25 aos 30 anos. Né? Você pode colocar aqui dos 25 aos 30 anos de idade. Então percebe que não é você atirar ao ar, ao vento, mas sim você está criando dados e você pode colocar exatamente quais são os seus interesses. Você pode ler aqui, ó, dados demográficos, interesses ou comportamentos. Então você pode colocar aqui viagens. Pessoas que pesquisam, que têm um comportamento de viagens. Olha aqui, ó. Atração e atividades de viagens, empresas de viagem e turismo. São pessoas que têm interesse nisso. Você pode anunciar para pessoas que têm interesse em publicações de viagem e lazer. Viagem de turismo, ou viagem de aventura, viagem e turismo. Então você pode selecionar aqui, ó, todas as pessoas no Instagram que pesquisam coisas relacionadas a esse tema. Ok? E aí você pode selecionar aqui os posicionamentos. Se você deixar aqui no automático, permitir que o próprio Facebook escolha os posicionamentos, se os posicionamentos vão ser deitados ou em pé, né? Pode ser uma ótima opção, eu pelo menos sempre faço isso. Saindo dessa caixinha, desse degrauzinho dos seus públicos, que é onde são localizados os seus públicos, você vem para o que de fato você vai anunciar. E aí você pode selecionar aqui, ó, o seu anúncio. Lembra aquela ideia que a gente deu? Sobre a dúvida de se os hotéis, né, eles são autênticos. Medo das fotos não serem reais. Né? Você pode fazer um vídeo baseado somente nessa dor, nessa característica. E aí pode vir aqui o nome do anúncio. Você tem medo de hotel ruim? Tudo bem que olha lá, você tem medo de cair em um hotel ruim? Você tem medo das fotos não serem das fotos do hotel não serem reais? E aí você desenvolve o seu anúncio. Tudo bem que esse anúncio está muito grande e eu acho que não está muito bom.
mas você vai usar a sua cabeça. Senta um pouco e tenta imaginar um tipo de anúncio, um tipo de gancho, né, de título, que vai chamar a atenção da pessoa naqueles primeiros 3 ou 4 segundos. E aí usa o ChatGPT ou o YouTube, pessoas que vão ensinar você a fazer isso, para você ter boas ideias. Só não se escora nessas plataformas, nessas ferramentas. Tenta usar a sua maior arma, que é o seu cérebro, ok? Dito isso, depois que você colocou o seu título, você pode vir aqui direto, né, e configurar o seu criativo, né, que é onde você vai subir, né, a sua publicação. Se é imagem, você vai usar a imagem. Se é vídeo, você vai subir vídeo. Né? Aí você vai clicar aqui, anúncio em vídeo. Aí, beleza. Os vídeos que eu já postei do meu Instagram, eles já estão aqui salvos. Se não, você pode clicar em carregar mais. E ele vai abrir diretamente aqui na sua pasta de arquivos. Né? Depois que você gravou, você sobe ela aqui e você escolhe onde que ele está. Se está aqui, se está aqui. E aí você sobe e ele vai carregar. Okay? Mas digamos que este vídeo aqui... Ok? Digamos que esse vídeo é um vídeo onde eu falo sobre esse tema. Né? O medo de pegar um hotel que não é autêntico, que não está nas mesmas fotos. Ok? Você seleciona ele, avança, coloca um texto principal, que pode ser uma descrição bem breve. Por exemplo, saiba o que fazer para não cair nesse golpe na hora de viajar, ok? Você vai ser sincero, não precisa fazer 1001 maravilhas e você dar cambalhotas. Coloque o conteúdo que seja de qualidade, simples assim. Não precisa fazer enganações, algo do tipo, né? Como muita gente faz. E aí você coloca uma prévia do seu conteúdo que você vai dar, né? Como se fosse um conteúdo simples e normal. Eu ainda vou dar fazer um vídeo de como que você pode fazer bons conteúdos e bons anúncios, ok? E aí você clica em avançar. Os aprimoramentos sempre deixa, é bom você deixar zerado. Eu particularmente não gosto de deixar para a IA decidir, porque às vezes a IA não vai ter a mesma visão que um ser humano vai ter. E às vezes vai vir música no vídeo, vai vir umas... Como é que diz? Uns filtros não muito legais, ok? Ele vai carregar, vai processar o vídeo, ok? E aí ele vai ter aqui uma saudação, você pode editar essa saudação, que são as perguntas automáticas. Por exemplo, oi Rian, como podemos ajudar? Que no caso, eu estou falando com a pessoa que vai chegar até mim, e eu posso escolher exatamente quais são as perguntas que eu quero que a pessoa faça, que ela só clicar em envie. Né? Perguntas e respostas. Qual é o golpe mais comum ao viajar? Essas daqui são sugestões que o próprio Facebook está dando, mas eu posso criar as minhas. Por exemplo, como que eu posso fazer uma simulação de viagens com você? Como é que eu posso criar um roteiro com você? Eu gostaria de me interessar mais sobre isso, estou interessado. Né? E você vai escolher quais são as perguntas. Senta e tira um tempo para você raciocinar sobre essas questões, ok? Terminou de criar tudo isso, que é, na verdade, muito simples, você clica em publicar. Ok? Simples assim. Depois que você publicou, o vídeo está aqui, você clica aqui no xizinho. Ok? Publicou, esperou um tempo. E aqui vai estar, né, o seu anúncio pronto. Ele vai passar por uma etapa onde ele vai ser avaliado, né, pelos políticos aí do Facebook. Se esse anúncio está ou não de acordo com as diretrizes da meta da empresa. Depois que ele passar um tempo de talvez 1 hora, 2 horas, 3 horas, a depender do vídeo, e for aprovado, ok, o seu anúncio já vai estar ativo. Lembrando que ele vai usar como campanha aí, como orçamento, o seu orçamento que você definiu, R$40 a mais, e ele vai aparecer para as pessoas que você escolheu, casais de 25 a 30 anos. Como que eu vou saber se eu estou ou não gastando dinheiro? Simples, faça uma conta. Coloca o tanto de dinheiro que você gastou, que você consumiu, ele dá essa estimativa. Por exemplo, aqui está escrito orçamento ou valor gasto. Quanto que você gastou no período de XYZ, que no caso são os últimos 30 dias. Então você vai colocar essas informações, ok? Quanto que você gastou nesse período? Uma vez que você colocou esse período, você vai conseguir ter o número de gastos que você teve durante aquela semana e você compara o tanto de retorno que você teve, talvez depois do primeiro mês ou do segundo mês. Quanto de retorno eu tive com essas pessoas que viram o meu anúncio,
clicaram, foram para o meu WhatsApp, ok? E eu consegui vender para elas, ganhar o Pix delas, né? Você faz o cálculo. Valor gasto, valor investido versus o retorno que eu obtive. É claro que os ganhos eles não vão ser imediatos, porque isso não é um jogo de caça-níquel, não é uma aposta, é um trabalho. Né? É algo que realmente dá trabalho, você tem que sentar, você tem que planejar. Realmente é um negócio que você está fazendo, um negócio novo. É você sentar, se você tem um empreendimento físico, você senta, calcula o investimento que você teve, e depois você calcula tanto quanto que você teve de retorno, quanto que cada venda trouxe para você, quanto de lucro, quanto de faturamento bruto você teve versus o número de lucro que você teve. Entendeu? Então senta e faz esse cálculo. Dessa forma, você vai conseguir, fazendo esse cálculo e avaliando o que você precisa fazer para aumentar o seu lucro, o seu faturamento, como que você pode diminuir os gastos, né, você vai conseguir definir uma marca, finalmente estar mais presente também, né, nas redes sociais. Consequentemente, você vai vender mais pacotes de viagem aí para o seu público, ok? Então, aplicando esses passos, você vai estar um passo a mais de sair de vendedor de passagens para ser um agente de viagens, um vendedor de emoções, de experiências e de seguranças, ok? Esse vídeo é um vídeo simples, é o meu primeiro vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, né? Se inscreva, porque na verdade, eu estou decidido a trazer mais conteúdo para vocês. Então, foi um prazer estar com você.